seja o paralelepípedo retângulo PABC, onde A, B e C são suas dimensões. Dividimos membro a membro essas duas igualdades, obtendo a proporção R1 está para R2, assim como P está para Q. Vamos medir esse paralelepípedo comparando-o com o cubo unitário, ou seja, com o paralelepípedo P'1, 1, 1. Para tanto, estabelecemos a razão PABC sobre P'(A1, 1), que é o volume procurado, ou seja, volume do paralelepípedo é igual PABC sobre P'(1, 1, 1). Sejam ainda os paralelepípedos retângulos seguintes: PABC, PAB1, PA11 e P11, onde 1 é a unidade de comprimento. Aplicando a definição anterior, escrevemos P de ABC sobre P de AB1 é igual a C sobre 1. P de AB1 sobre P de A11 é igual a B sobre 1. E P de A11 sobre P de 111 é igual a A sobre 1. Multiplicando membro a membro essas três igualdades, encontramos P de ABC sobre P de 1, 1, 1 é igual a C sobre 1 vezes B sobre 1 vezes A sobre 1, ou seja, V igual a C sobre 1 vezes B sobre 1 vezes A sobre 1, ou simplesmente V igual a medida de A vezes medida de B vezes medida de C, ou ainda V igual a vezes B vezes C. Chamando a área da base de para o cubo temos A igual a B igual a C, portanto, V igual a A ao cubo. Sendo a aresta do cubo igual a área total será 6A ao quadrado. Portanto, 600 igual a 6A ao quadrado igual a 100 e A igual a 10.
Portanto, V é igual a A ao cubo, portanto, V é igual a 10 ao cubo, que é igual a 1000. Então, o volume do cubo é 1000 metros cúbicos. A área total do cubo é dada por 6A ao quadrado, portanto, 8,64 é igual a 6A ao quadrado, 1,44 é igual a A ao quadrado, então A é igual a 1,2. E o volume será V igual a 1,2 ao cubo, que é igual a 1,728. Portanto, diremos que o comprimento da aresta é 1,2 metros e o volume 1,728 metros cúbicos. Sendo A aresta do cubo, escrevemos V igual a A ao cubo, que é igual a 8 vezes a linha ao cubo, que é igual a 8 vezes 2 ao cubo, que é igual a 64, portanto, A igual a 4. Escrevemos D ao quadrado igual a 3A ao quadrado. Portanto, D igual a raiz quadrada de 3 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 4 raiz quadrada de 3. Portanto, a diagonal do cubo mede 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Chamando de D maiúsculo a diagonal do paralelepípedo, no triângulo retângulo ABC, aplicamos a relação trigonométrica seno de 60 graus é igual a 60 sobre D, encontramos D igual a 40 raiz quadrada de 3. Ainda no triângulo retângulo ABC, chamando de D minúsculo a diagonal da base e aplicando a relação trigonométrica, tangente de 60 graus é igual a 60 sobre D, encontramos D igual a 20 raiz quadrada de 3. Na base inferior temos a diagonal D igual a A raiz quadrada de 2, portanto 20 raiz quadrada de 3 é igual a A raiz quadrada de 2, então A igual a 10 raiz quadrada de 6. O volume de um paralelepípedo retângulo é dado por área da base vezes altura, que é igual a A ao quadrado vezes H. Portanto, V é igual a 10 raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 60, que é igual a 36.000.
Respondemos, portanto, que o volume do cubo é 36.000 centímetros cúbicos. Qualquer plano beta paralelo a alfa e secante aos dois sólidos determina neles duas secções equivalentes, SA equivalente a SB. Assim, se interceptarmos dois sólidos V1 e V2 por meio de um plano beta qualquer paralelo às suas bases, se as áreas das secções A1 e A2 forem iguais, então o volume do sólido V1 é igual ao volume do sólido V2. Como B1 é igual a B2 igual a B, B'1 igual a B1, B'2 igual a B2, então B'1 é igual a B'2. E pelo princípio de Cavalieri, o prisma P1 é equivalente ao prisma P2 e o volume do prisma P1 é igual ao volume do prisma P2.
E como volume de P2 é igual a B2 vezes H, ou ainda volume de P2 é igual a B vezes H, acarreta que o volume de P1 também é B vezes H. Dizemos então que o volume V é B vezes H. Então, dizemos que o volume do prisma é dado pela área da base vezes sua altura. Na figura temos S igual a B cosseno θ, portanto B igual a S sobre cosseno θ. E como θ também é o ângulo entre a aresta e a altura H, pois são ângulos de lados respectivamente perpendiculares, escrevemos H igual a cosseno θ. E sendo V igual a B vezes H, levando em conta as relações parênteses 1 e parênteses 2, resulta V igual S sobre cosseno θ vezes A vezes cosseno θ. Após cancelarmos o fator comum cosseno de θ, encontramos V igual a S vezes A. Então podemos afirmar que o volume de um prisma reto ou oblíquo é dado pelo produto da área da secção reta pela medida da aresta lateral. A altura do triângulo equilátero da base é dada por H minúsculo igual a vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Como a altura do prisma é o dobro, temos H maiúsculo igual 2 que multiplica a raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 3. O volume V do prisma é dado por área da base B vezes sua altura H. Portanto, V igual a meio que multiplica A ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica A raiz quadrada de 3. Após cancelar o fator comum raiz quadrada de 3, obtemos V igual a 3A ao cubo sobre 4. A
área lateral do prisma triangular é dada por 3 vezes A ao quadrado, portanto 33 é igual a 3A ao quadrado e A igual a raiz quadrada de 11. A altura do triângulo equilátero é tal que h ao quadrado igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4, que é igual a 3a ao quadrado sobre 4, que é igual a 33 sobre 4. Portanto, h é raiz quadrada de 33 sobre 4, portanto, raiz quadrada de 33 sobre 2. A área da base é igual à área desse triângulo equilátero, portanto, A vezes H sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 33 sobre 2 sobre 2. Portanto, B igual 11 raiz quadrada de 3 sobre 4. O volume do prisma é dado por V igual B maiúsculo vezes H maiúsculo ou V igual B maiúsculo vezes A. Portanto, V igual 11 raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes raiz quadrada de 11. E efetuando os cálculos encontramos V igual 11 raiz quadrada de 33 sobre 4. O apótema de cada um dos 6 triângulos equiláteros que compõem a base do prisma é dado por AP igual a A raiz quadrada de 3 sobre 2. A área da base de um prisma é dada por B igual semiperímetro P vezes o apótema AP, que é igual a 3A vezes o apótema AP, que é igual a 3A que multiplica A raiz quadrada de 3 sobre 2, ou 3A ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. Como a área lateral é o quíntuplo da área da base, escrevemos AL igual a 5 vezes B. Portanto, 6 vezes 15 vezes A é igual a 5 que multiplica 3A ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. Após simplificarmos a equação dividindo os dois membros por A, encontramos a raiz quadrada de 3 é igual a 12, portanto, A igual a 4 raiz quadrada de 3. O volume do prisma é dado por área da base vezes altura. Portanto, V igual 3 que multiplica
4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 15, o que resulta V igual a 1080 raiz quadrada de 3. Portanto, o volume do prisma é 1080 raiz quadrada de 3 metros cúbicos.